Você consegue monitorar 100% o que seus filhos, crianças e adolescentes, acessam na internet? Ou quem eles interagem nas redes sociais, nos jogos online? Quais jogos online eles estão atuando? Nossa equipe foi às ruas para saber. A gente procura controlar bastante, porque a internet é bem perigosa, né? E a gente tem um aplicativo que fica instalado no nosso celular e nesse aplicativo a gente consegue ter acesso a tudo o que ele instala, que ele baixa de aplicativo e o que ele... a gente consegue bloquear alguns aplicativos também, a gente consegue colocar a faixa etária dos aplicativos que ele pode instalar e vem tudo notificado no e-mail e a gente consegue controlar bem. Eu não tenho um controle total, mas de vez em quando eu dou uma olhadinha assim no que ele acessa. De vez em quando eu pego de surpresa assim para dar uma analisada, mas não olho todos os dias, lá uma vez ou outra. É complicado ter esse controle? É complicado, bem complicado. A gente ficar controlando tudo também, tem que confiar, mas de olho, né? Quando eles eram mais novos, tu conseguia ter controle do que eles acessavam na internet? Completamente. Inclusive ainda hoje, às vezes a gente tem uma liberdade de comunicação muito aberta em casa, então isso nos dá uma amplitude bem grande, né, do que escolhemos, que absorvemos para o dia a dia. Bom, pessoal, fala do nosso povo, a gente foi à rua, mas assim, nós temos dois vieses para discutir aqui, né, a questão da vítima, né, crianças vítimas, adolescentes e também vítimas, mas em uma outra circunstância, sendo protagonistas em ações criminais, por exemplo. Na terça-feira, um adolescente de 17 anos aqui de Criciúma foi apreendido durante uma operação em apoio à Polícia Civil do Rio de Janeiro, que investiga um grupo que praticava crimes virtuais. Dentre os crimes, crimes de ódio, tentativa de homicídio, até instigação ao suicídio, maus tratos de animais, nazismo, armazenamento e divulgação de pornografia infantil, enfim. O caso, claro, ressoa no país todo, mas levanta o alerta para que ocorre dentro da nossa casa, do quarto dos nossos filhos, da vida que os jovens estão levando dentro dos ambientes virtuais, porque as fronteiras físicas do crime já não existem mais. Nossas crianças estão expostas às mazelas do mundo apenas ao interagirem na internet e às vezes é um joguinho simples. E nós pais, avós, também estamos expostos e muitas vezes não sabemos o que fazer diante dessa avalanche de informação. Eu tenho o prazer de receber no estúdio a investigadora da Polícia Civil, pós-graduada em Segurança Pública e Investigação Criminal, palestrante também, fala muito sobre o assunto, Isabel Cristina Feijó. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Gica, muito obrigada pelo espaço, por trazer essa pauta, muito importante a gente abordar esse assunto, né? Essa semana, realmente, assim, esse caso tomou uma proporção gigantesca, né? É um caso, assim, que teve repercussão nacional, envolveu 7 estados, né? Sim. E eu acho que a gente deve aproveitar realmente essa comoção que está para a gente abordar esse assunto. E eu começo dizendo que, infelizmente, essa comoção e esse pavor que acendeu nas pessoas, para mim e para os meus colegas que atuamos na polícia, esse não é um fato isolado. Nossa. Né? Então, assim, a gente, na nossa rotina profissional, infelizmente, a gente está acostumado a lidar muito com crimes virtuais e eu consigo perceber, assim, um aumento da violência em si. Sim. Do tipo de violência, né? Esse caso em específico ali, como é que ele começou? Foi em fevereiro, uma pessoa jogou um coquetel molotov, tocou fogo num morador de rua, no Rio de Janeiro, e filmou isso. Isso ficou sendo transmitido ao vivo, uma pessoa queimando viva. E cerca de 300 pessoas estavam assistindo isso. Então, quando a gente para pensar assim, que sociedade é essa? Que a morte de uma pessoa vira espetáculo, né? Espetáculo. E nesse caso, qual a participação desse, o que tem de informação, como é que chegaram a ele aqui em Criciúma? Então, foi a partir deste crime que aconteceu no Rio de Janeiro que começaram as investigações lá, porque quando viram que estava sendo transmitido ao vivo, o que motivou aquele crime foi fazer essa transmissão. Essa live. Isso, eles começaram, então, vamos investigar quem estava nessa live e quem são os cabeças, né? E daí eles conseguem detectar. E aí eles conseguem detectar. Eles pedem apoio para vocês aqui?
Aí, como detectaram que um dos cabeças era daqui, de Criciúma, então não tem por que a equipe vir lá do Rio de Janeiro, tendo nós aqui. Então, eles, sim, pediram apoio para nós, para que a gente fizesse a captura. Então, a gente recebeu todas as informações, né, do crime, um roteiro, assim, do que teria acontecido, como é que chegaram e o dossiê dessa pessoa para a gente ir buscar. Ô, Isabel, como é que foi a reação do jovem? Você estava junto? Não, no momento da captura eu não estava, porque depois... a gente tinha 2 endereços e eu fui num e o resto da equipe foi no outro. A gente sai assim ao mesmo tempo, porque se tu chega num ele não está, para não dar tempo de avisar. Sim. Né? Então a gente foi num que seria a residência, depois a outra equipe foi na escola. Né? Mas depois chegou a falar, assim, o pessoal chegou Sim, pra saber foi se ele tem ciência enfim, né? Eu sei que a gente extrapola um pouco, mas para entender também o que se passa na cabeça dos jovens, né? Ele só comentou assim, as perguntas foram feitas lá, porque como não é uma investigação nossa, a gente não faz o interrogatório, não toma o depoimento, mas claro, a gente colocou ele em contato com a equipe do Rio de Janeiro, né? A gente tem todo um sistema que coloca ele, já faz ali já faz online, né? Isso, online. Então, assim, o que eu posso dizer é que esse jovem estava inserido nesse contexto. Sim. Ele participava de grupos neonazistas, grupos de instigação ao crime. Sim. E esses grupos de Red Pills, que são esses grupos voltados só para o público masculino, né? Sim. Que é essa questão de masculinidade. Né? Sabe o que eu levanto a questão? Dos pais, né? Porque eu estava comentando com você, gente, porque esse dia me chamou muita atenção, porque a gente olha para dentro de si, o quarto dos nossos filhos, tem um filho adolescente, né? Será que não poderia ser? Será que eu estou agindo certo? Será que eu estou fazendo as coisas do jeito certo? Os pais, né? Eu fico imaginando os pais desses jovens, né? Enfim, como é que é? Muitas vezes não tem nem ideia. Não tem ideia. Eu posso te dizer, e não só dos jovens autores de violência, que nesse caso esse jovem, ele é um jovem que é autor, né? Sim. Na polícia ele é tratado como autor de violência, mas claro que se a gente começar a analisar um contexto, ele é uma vítima do que vem acontecendo, que muitas vezes é uma falta de diálogo em casa, os pais terceirizarem os cuidados, vamos dizer assim, para o celular, vira uma babá eletrônica já desde muito cedo, né? Então, assim, é um contexto que eu acho que tem que começar já os pais a se perceberem desde cedo. Sim, até porque, né, eu não sei esse caso específico, se você teve contato com os pais, se eles ficaram surpresos ou não. Né? Então, é isso que eu ia comentar com você, que os pais, geralmente, eu já tenho uma série de outras crianças e adolescentes vítimas, eles só ficam sabendo quando, vamos dizer assim, a bomba explode. A bomba explode. Isso. Isso é preocupante. Entendeu? Mesmo nesse caso que foi uma surpresa para esses pais, esse adolescente ser apreendido, como quando chega lá na delegacia pais apavorados com o celular dos filhos e o filho foi vítima. Muitas vezes de crimes sexuais e os pais não tinham nem ideia de que o filho ou a filha conversava em redes com uma pessoa. Como que chega a isso, né? Isso. Os pais se perguntam, mas como assim? Como assim é uma janela para o mundo, né? E a gente viu uma mãe ali falando, né, que ela tem ali o monitoramento. Isso é muito importante os pais terem. E aí se chama monitoramento parental. Então hoje agora aí, você na sua casa pode pegar e ir lá, colocar no Google, né, assim, software de monitoramento parental para o Instagram, ou para o Roblox, para o YouTube, para tudo, aquele jogo que o filho usa. E aí ele vai conseguir colocar ali o que o filho pode acessar, pode colocar palavras. Quando alguém digitar essa palavra, vai encerrar. Já vai encerrar. Isso, né? É um começo. É um começo. Mas, assim, a gente vai chamar o Morretor da reportagem. A Isabel vai ficar conosco até o fim do programa. Então, se você tiver alguma interação, dúvida, você, vovó, papai, mamãe, tá ouvindo a gente. Tem jurisprudência já de responsabilização dos pais em crimes, né? Tem jurisprudência, tem já. No direito já está se discutindo o abandono digital. Nós já temos essa palavra aí no direito, né? Abandono digital, que é justamente quando os pais
desconhecem, não supervisionam o que os seus filhos estão consumindo na internet, com quem eles estão interagindo, e a partir deste abandono, desta omissão, acontece um crime, Sim. né? Uma violência com uma outra criança, um outro adolescente. Esses pais, já teve jurisprudência, foram obrigados a pagar atendimento psicológico para outra vítima, que era uma adolescente que sofria bullying por parte dos filhos desses pais que foram obrigados, dano moral. Então, a gente já está vendo isso na seara civil, né? Hoje abordando a segurança virtual das nossas crianças e adolescentes. Você sabe qual é o comportamento deles na internet? Nós somos as ruas. É uma coisa meio complicada hoje, né? A tecnologia ela veio para ajudar, mas muitas vezes ela acaba nos atrapalhando e a gente, no nosso correria do dia a dia, acaba nos atrapalhando para poder ter esse controle mais efetivo sobre nossos filhos. Isso gera uma preocupação? Muito. Bastante mesmo. É algo que é bem preocupante e é algo que nós, entre assim, às vezes colegas que também são mães, elas também comentam muito sobre isso. Eu tenho um filho de 13 anos e a gente monitora bastante, tanto o celular quanto o uso do computador. E assim, eu sei que também não é suficiente, né? Além de controlar o horário, a quantidade de tempo que ele usa, a gente tenta monitorar o que está entrando, o que está acessando. Tenho 2, um de 3 e um de 5 anos. E até então, como ele é autista, ele não tem muito acesso, não. A gente corta bastante. Isso é uma preocupação hoje em dia, ter esse cuidado com o que eles acabam assistindo na internet? Muito, porque qualquer piscadinha passa coisas que não são recomendadas para a idade deles, que eles não entendem. Qualquer piscadinha tá passando uma coisa que não é para a idade deles. É assim mesmo, pessoal. Né? E eu me identifico com aquelas mães todas. A gente está sempre se sentindo culpada, parece que nunca é suficiente, porque não existe um manual, algo que explicaram pra gente, quando você for mãe ou pai, você vai ter que controlar sim. Até se tenta, né? Eu vou trazer aqui agora como pauta também a série Adolescência, da plataforma Netflix, porque ela explora o cyberbullying e ela repercutiu muito, gente. Ela tá repercutindo muito, né? A Isabel Cristina Feijó está conosco aqui, ela que é investigadora criminal, e ela aborda o cyberbullying, misoginia. E como tá todo mundo assistindo, do bisavó, do tataravô até o netinho, o tataraneto, enfim, é importante. Tu acha que trazer um tipo de discussão como essa também é importante? É muito importante. Deixa eu te falar assim quando eu assisti, uma das cenas que mais me chamou a atenção e que eu chorei quando chegou nessa cena, foi a cena quase no final da série dos pais. Né? Quando eles... Eu também. Eu chorei muito naquela cena, e é o que tu colocou ali, assim, de o quanto muitas vezes os pais se sentem culpados. E eu percebo isso quando eu recebo eles na delegacia, eu não sei como é que eu não sabia que ela acessava isso, eu não sabia que ele estava tendo acesso a isso. Ele se trancava, aquela fala dela, quando ela fala que se trancava, ele se trancava no quarto e daí ela se sente culpada. Nossa, aquela lá... Então, assim, e os atores foram muito bons, felizes, né? Na atuação, assim, que a gente percebia, assim, a dor e esse peso da culpa, né? Sim, a culpa. E o que mais ocorre aqui em Criciúma com relação a crimes virtuais? Nós tivemos esse caso do adolescente, mas o que vocês veem na delegacia? Eu digo que o cardápio é muito variado, né? Eu tenho, por exemplo, crianças que eu já peguei vítimas de crime virtual a partir de 8 anos de idade. Tá. Em diferentes situações. Então, já peguei menino de 10 anos vítima de assédio sexual através do joguinho Roblox. Adolescentes de 13 anos que utilizam plataformas de bate-papo virtual que não é, por exemplo, um WhatsApp. São plataformas que até eu não conheço, que o pai chega lá, também não conhecia, e aí eu tenho que estudar e aprender a mexer para fazer contato com a plataforma, né? Buscar as informações. Vítimas... Cyberbullying, tem muitos já? Tem bastante. Aí o cyberbullying, o que acontece? Muito daí vinculado a escolas, por exemplo, assim, os adolescentes... Ainda escola, mas eles extrapolam o ambiente físico. Isso, o que eu digo escola é porque, assim, eles criam um perfil falso de Instagram em nome da escola. Então, isso também estava muito, muito popular, assim, fofoquinhas da escola tal. Entendi. Aí o grupo de alunos daquela escola começa a criar
perfis também anônimos, Entendi. que eles acham que é anônimo, né? Nossa. E é isso que eu também quero conversar. Não existe anonimato na internet, Boa. né? A pessoa cria, quando eu vou dar palestra em escolas, eu digo, gente, vocês são muito criativos para dar nome para o perfil, porque os perfis, assim, tem nomes estapafúrdios, às vezes é só underline, chuá, asterisco, então nomes que realmente não identificam ninguém. É o que realmente eles fazem. Mas aí eles perfis acham, de jogos. nunca ninguém vai saber que sou eu. Não, eu vou saber. Porque eu, como investigadora, como policial, eu tenho um acesso a Meta, que é a empresa do Instagram, do Facebook, do WhatsApp, que nenhuma pessoa tem. Então eu chego lá na Meta e eu digo assim, Meta, ó, esse perfil chuá, underline, asterisco, eu quero saber no dia tal que IP que ele estava usando. IP é um código que cada máquina de computador ou telefone, quando tu acessa a internet, tu cria um IP só teu. É um teu código endereço ali. gigante que só tu. Então ele me dá aquele IP, Sim. eu jogo num outro sistema, aí o sistema vai me dizer, ó, este IP pertence a um endereço na cidade de Criciúma. Aí conseguem... Primeiro dizer, esse IP é da Claro, da IG Plus, Sim, enfim, é de qual operadora que é da internet. Aí eu vou para a operadora e digo, ó, esse IP é de vocês e eu quero saber se cadastrado o nome de quem. Aí você vai Aí conseguir. eles me dão, é do nome de tudo tal, é isso, no ó. endereço tal. Ô Isabel, quais são os locais mais perigosos hoje dentro da internet para as crianças? Crianças, E adolescentes? jogos, Roblox, Tá, Roblox. tem bastante casos. TikTok. Os pais pensam assim, TikTok é só dancinha, eles estão ali só assistindo vídeo, não interagem com ninguém. O TikTok está tendo uma demanda muito grande de desafios. E A gente para falou sobre isso essa crianças. semana, exatamente. Tivemos uma morte semana passada no distrito. Duas. Do desodorante. Eu sabia Uma de no uma Distrito menina. Federal e uma em Pernambuco. Nossa, gente. Muito, muito triste. Essa do Distrito Federal, se não me engano, a vítima era de 8 anos de idade. Nossa. E a de Pernambuco, uma menina de 11 Meu anos. Deus. Não, e assim, para adolescentes, tem o E Discord, as duas são né? de TikTok. Sim, TikTok, né? É. E tem o Discord também, né? O Discord dá dor de cabeça. Dá dor de cabeça. Pra Geralmente é nós. onde eles criam esses ambientes Esses aí. servidores aí, um ligado à misoginia, o outro servidor é só dos Red Pills, o outro é dos incel, o outro é para quem quer maltratar animais. Então eles fazem ali, hoje nós vamos matar um filhote de gato, e aí tem 3, 4 pessoas que já estão com os filhotes, eles fazem isso ao vivo. Assim, é uma coisa lamentável, é horrível de ver. Eu digo assim, olha, a gente tem que ter uma saúde mental também para aguentar. Você deve ver muita coisa. O que a gente vê, assim, porque não é fácil. Eu De tentar entender, assim. Sim. Porque eu faço uma analogia, assim, há 2000 anos atrás, a gente tinha lá o espetáculo que era das pessoas sendo mortas nas arenas do Coliseu Sim. por leões, e que Sim. aquilo enchia de pessoas, que a morte de outras era um espetáculo. Hoje... Isso não mudou. Não. A diferença é que as pessoas não precisam sair das suas casas para ir para uma arena. Nossa. Elas fazem isso de dentro de casa e estão consumindo aquilo ali. Eu fico, qual é o prazer de tu ver um animal sendo morto? Não é. Qual é o prazer que tu tens de ver uma pessoa sendo queimada? Não, que coisa. Tem mensagem? É sobre o assunto? Vamos botar a mensagem ali? Vamos botar a mensagem na tela? Maria Helena, boa tarde, dica. Tô amando essa entrevista, é muito importante. Obrigada, querida, não é? Isabel, o tempo voou, né? Você tá vendo a minha regressiva ali, 1 minuto e 30. Eu tinha até separado uma tela, pessoal, com sinais aí que vocês, pais, devem ter em casa, que seus filhos estão exagerando, né? Enfim. Mas rapidamente, em poucos segundos, o alerta que você faz para os pais, em poucos segundos. Alertas para pais de crianças. Conversem, é mais fácil tu monitorar, tu ter essa conversa. Você não vai chegar para uma criança e dizer, tal, aqui morreu essa. Não, começa uma conversa mais sutil, falando que pode ser perigoso, que aquele joguinho muitas vezes não é só criança que está ali, que às vezes tem um adulto que pode não ser uma pessoa boa. Né? Vai conversando assim e diz, deixa o pai ver que nome que tu colocou. Sim. Sugere nomes, eles gostam dessa coisa de botar nome em reinos, né? Esses ambientes virtuais, então participa disso. Participa, cria e o adolescente em uma palavra. Nós temos aí 10 segundos. E o adolescente, tu pode ser mais incisivo.
Incisivo. Um adolescente, tu pode dizer, ó, morreu tal, ó, em Criciúma foi pego esse, tem perigo. O adolescente, ele já pode pensar nas consequências. Ao longo da entrevista, nós colocamos todos os canais de Disque Denúncia, viu? Da Polícia Civil, SaferNet também, que é um site muito importante de denúncia, tá? Nós botamos ali também a Ouvidoria Nacional, enfim, tudo pra você. Depois compartilha essa entrevista pra todo mundo, pros pais e mães em grupos da escola. Isabel, obrigada, querida. Obrigada, tá? Conte conosco sempre. Tchau, 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 tchau.